A gente vai continuar falando desse assunto muito importante. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Renata Vilhena, especialista em direito à saúde. Doutora Renata, muito obrigada por ter vindo. O primeiro tema que eu queria conversar com a senhora é exatamente sobre essa questão do preço compatível. Para fazer a portabilidade, tem que ter um preço compatível. A gente está vivendo um momento muito difícil da nossa economia. Muita gente pode querer sair de um plano de saúde para um outro mais barato. Aí a regra não vale? Não, a regra vale. A exigência de novos períodos de carência é só se você usar a portabilidade para fazer um plano de saúde de uma categoria superior. Aí você passa a ter carência para aquelas coberturas que você não tinha no seu plano anterior. Mas se você faz um downgrade, se você abaixa de categoria, não tem cumprimento de carência. As regras valem. Valem, ótimo. O problema, só pode falar. Você não adianta muito ficar mudando de plano de saúde por causa de preço. Porque cada vez a pessoa vai diminuindo mais a categoria do plano, só que os reajustes anuais continuam. A portabilidade não vai fazer com que o reajuste seja menor, né? Então, no próximo ano, o cliente, o consumidor vai ter o mesmo problema, porque o reajuste vai ser alto de novo. O que a ANS precisaria era regular o reajuste dos planos coletivos. A Agência Nacional de Saúde, Isso. né? Doutora Renata, essa medida, ela flexibiliza, claro, a mobilidade dos beneficiários. Mas o que ainda dificulta essa portabilidade? Olha, todo mundo, toda operadora quer um cliente novo, jovem, com saúde, que não tenha problema, que não use o plano. O que dificulta é quando uma pessoa idosa e com uma doença grave precisa mudar de plano de saúde. Esse consumidor vai enfrentar dificuldades mesmo com as novas regras em vigor. Aí que está o problema, né? Para quem custa caro, para a operadora. Se a pessoa fizer, por exemplo, um plano, estou me inspirando aqui porque a gente viu um ultrassom, para portabilidade para um plano que tenha cobertura para obstetrícia, por exemplo, ela tem que cumprir a carência se o plano de origem não tiver essa cobertura? Sim, é uma nova cobertura. Aí ela vai ter que cumprir um período de carência de 10 meses para ter direito ao parto, por exemplo. Porque no plano anterior dela, ela não tinha direito à cobertura obstetrícia. Aí ela vai ter que cumprir a regra da carência. E isso vale, então, em qualquer cobertura que ela não tenha no primeiro plano, no plano de origem, em relação ao plano para o qual ela vai fazer a portabilidade. Se ela tinha um plano só hospitalar, por exemplo, e ela migra para um plano com cobertura ambulatorial e de consultas, ela vai ter que esperar o período de carência para usar essas coberturas novas. Quais são, então, as grandes vantagens ou a vantagem dessa portabilidade? Quer dizer, os reajustes dos planos estão altos, a senhora acabou de dizer aqui que tem que tomar cuidado, não adianta ficar fazendo portabilidade a toda hora em função do preço. Então, qual é a grande vantagem, na sua opinião? Olha, se eu moro num lugar diferente, por exemplo, eu moro no Nordeste e lá eu tenho um plano regional que me dá direito aos hospitais lá e hoje eu mudo para São Paulo e eu preciso de um plano com coberturas nos hospitais daqui, por exemplo, aí vale a pena, né? Ou se eu tinha um plano só hospitalar e eu quero estender essa cobertura para um plano mais completo, aí vale a pena. O que não vale é por essa questão de preço. Você vai jogar o problema adiante. Só vai postergar o problema. Só vai postergar. Você vai diminuir de categoria e cada vez você vai estar com um plano inferior, uma categoria mais baixa. Então, hoje eu tenho enfermaria com os hospitais de um porte médio, aí eu vou mudar para um plano com os hospitais inferiores. Cada vez você vai abaixando mais para caber no seu bolso, mas os reajustes anuais, eles vão aumentar. Queria pedir para a senhora continuar aqui com a gente até o final do jornal, porque, evidentemente, é um tema que gera muitas dúvidas. A gente vai abrir para o nosso assinante mandar as perguntas deles. Vamos colocar aqui no telão, então, os nossos endereços para ficar bem claro para quem quer mandar a sua pergunta sobre plano de saúde. Vamos lá. Fale com a globonews.com.br, g1.com.br/globonews, 4002-2884 e ainda hashtag 16. O que importa é a sua participação. Já, já, a gente volta a conversar com a doutora Renata.
Bom, a gente vai voltar a falar sobre a nossa coluna Saúde em Dia, lembrando que hoje a gente está falando da portabilidade de planos de saúde, novas regras começaram a valer a partir de hoje. Eu conversei agora há pouco com a advogada Renata Vilhena, que é especialista em direito de saúde, pedi a pergunta dos internautas, muita gente mandou, então a gente vai continuar aqui com a nossa conversa. Renata, pode vir um pouquinho mais para cá, por favor? Eu vou direto aqui às dúvidas dos nossos telespectadores. Tem um internauta que ele não se identificou, mas ele disse o seguinte: eu era beneficiário de um plano empresarial, meu contrato encerrou. Posso contratar o mesmo plano, garantindo as carências? Ele pode contratar nos próximos 60 dias depois do encerramento do plano empresarial. Uma das regras da portabilidade é que o plano esteja em vigor, com exceção do plano empresarial, que ele pode ter sido cancelado em até 60 dias. Vamos para a pergunta aqui da Maria José da Silva, ela é do Rio de Janeiro, tem um plano de saúde mais básico e recentemente fiz um upgrade para um mais caro. A minha dúvida é se eu preciso cumprir com a carência do plano mais caro. A pergunta está aqui no telão para todo mundo visualizar muito bem. Para ela ir para um outro plano, exercer a portabilidade ela vai ter que ficar 2 anos nesse plano de categoria superior, para aí sim ela poder exercer a portabilidade. Senão ela vai ter que cumprir carência para os novos benefícios. Vamos para a próxima pergunta, é do Marcos José. Marcos José vai entrar aqui no nosso telão. Vamos lá. Ele é do Rio de Janeiro. Recebi a informação de que os planos de saúde não estão cientes das novas regras de portabilidade. Essa informação procede? Não, a regra é pública, todo mundo sabe da nova regra. Talvez eles estejam com um problema para viabilizar a portabilidade, se as pessoas ligam, porque entrou em vigor hoje, né, a nova resolução. Não sei se eles estão preparados, mas ninguém pode se eximir dizendo que não sabe da nova regra. Vamos para a dúvida do Gilson Carone, também do Rio de Janeiro. Vai entrar no nosso telão aqui. A nova lei de portabilidade da ANS permite a migração de plano de saúde coletivo, de empresa, para plano de saúde individual? Sim, o único problema é que a gente quase não acha mais plano individual para comercializar, para vender. As operadoras não disponibilizam esse tipo de contratação. Mas se tiver um plano individual para comprar, sim. A regra é válida. O Antônio, vamos lá, dos Santos de Salvador. Eu tenho um plano que estou como dependente, porém gostaria de me tornar titular. É possível fazer essa troca sem perder a carência? É possível. Ele pode aproveitar, sim, as carências do plano anterior que ele tinha como dependente. Vamos para mais uma pergunta agora do Rodrigo Paula. Vai colocar aqui no telão para a gente, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meu filho tinha um plano e foi transferido para outro da mesma operadora. O primeiro pagava o tratamento do meu filho especial, o novo não. Isso é permitido? Precisa ver qual o tratamento, né? Que ele tinha cobertura. Se ele tem um filho especial, talvez seja um tratamento multidisciplinar, para um tratamento de autismo. Se for, todo plano é obrigatório a cumprir com tratamento de psicólogo, fono, fisioterapia ocupacional, a não ser que ele tenha esse plano novo seja uma cobertura só para um plano hospitalar, sem atendimento ambulatorial. Eu precisaria entender um pouquinho mais. Teria que ter mais detalhes, né? Teria que ter mais detalhes, isso. Obrigada. Pedi para você continuar aqui com a gente. Se você tiver, telespectador, aí alguma dúvida sobre planos de saúde, vamos aqui aos nossos endereços. Fale com a globonews.com.br ou g1.com.br/globonews, 40022884 e ainda nossa hashtag edição 16. Já a gente volta a esse assunto. Já temos muitas perguntas. Eu vou voltar a conversar com a advogada Renata Vilhena, especialista em direito à saúde. Nosso assunto é portabilidade dos planos de saúde. Muitas perguntas, vamos direto a elas. A Maria do Socorro, aqui de São Paulo, quis mudar de enfermaria para quarto particular. Me falaram que eu teria que pagar 3 ou 6 meses de carência. Agora posso fazer a transição sem carência? Não, como é uma cobertura nova, que ela não tinha direito no plano de origem, ela vai ter que continuar cumprindo. São 6 meses de carência para internação eletiva.
A Rosali da Costa, de São Gonçalo do Rio: se eu for mandada embora, posso pedir portabilidade para uma outra operadora e pagar como sendo plano coletivo? Sim, com certeza. Ela vai ter direito à portabilidade. Ótimo. O Paulo Roberto Cabral, do Rio de Janeiro: uma grávida que tem plano de saúde há 2 anos e está fazendo portabilidade tem que cumprir carência no novo plano? Não, se ela já tem direito à obstetrícia no plano atual, no plano futuro, ela também tem direito a portabilidade de carência para parto. A não ser que ela não tenha no plano de origem. Isso, se ela não tiver no plano de destino, ela também não vai ter. Se ela já tiver, ela continua tendo no próximo. Temos uma outra pergunta aqui da Rosali: minha filha vai completar 24 anos e vai deixar de ser minha dependente. Eu posso passá-la para um plano coletivo com essa portabilidade? Sim, com certeza. Ela tem direito ao aproveitamento das carências. Maravilha. Vamos agora para a Sônia, do Rio de Janeiro: ninguém tem mais dinheiro para plano. As pessoas querem cancelar e tem que esperar carência de cancelamento. Ela ainda existe? Todos os planos empresariais têm uma cláusula prevendo um aviso prévio de 60 dias para o cancelamento. Sim, ainda existe. Pode ser discutida na justiça. Tem inclusive uma ação civil pública que trata como uma cláusula abusiva esse aviso prévio de 60 dias para os planos empresariais. Mas, em tese, ela existe, tem que ser discutida na justiça. Tá. Uma pergunta da Rosário, do Rio de Janeiro: migrei de um plano hospitalar municipal para um nacional de outra operadora e tive que cumprir carência. Esse procedimento está correto? Sim, me parece que é um plano com uma cobertura maior do que o primeiro que ela tinha. Então, para essas novas coberturas, ela vai ter que cumprir carência. Vamos para a pergunta da Silva Maria, de Praia Grande, aqui em São Paulo: estou aposentada por invalidez, tenho dependentes vinculados ao plano, a empresa não pode me tirar da cobertura. Pode excluir os meus dependentes? Não, enquanto ela ficar com o plano de saúde da empresa, continua as mesmas condições de como se ela estivesse trabalhando. Renata, muito obrigada pelas suas respostas aqui, muito precisas e objetivas. Obrigada mesmo. A gente recebeu muitas perguntas, então já a gente conversa mais um pouquinho, tá? Porque tem muita pergunta ainda. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto, planos de saúde? Por favor, manda sua pergunta pra gente. Olha só, fale com a globonews.com.br, g1.com.br/globonews 40022884 e ainda hashtag edição 16. Vou conversar mais uma vez com a advogada Renata Vilhena, lembrando que ela é especialista em direito à saúde e vai falar sobre portabilidade dos planos de saúde. Vou direto aqui, doutora Renata, às perguntas dos telespectadores, porque temos realmente, acho que número recorde, viu, de perguntas. Sim. O João Elias, de Minas Gerais, pergunta o seguinte: tenho um plano de saúde e gostaria de trocar por um mais simples por causa do valor. Eu gostaria de saber se posso fazer esse downgrade e como solicito. Sim, a portabilidade de carência, bom, se ele for fazer um downgrade, o próprio contrato dele dentro da própria operadora, sem mudar, ele vai ter que procurar a operadora dele. Se ele for para uma outra operadora e mudar para um plano mais barato através da portabilidade, ele vai ter que entrar no site da ANS, entrar no guia do consumidor, fazer o pedido por lá e ele já vai receber um protocolo da agência. Maravilha, vamos para a próxima pergunta, é do Ismaquias Fonseca, de Maceió. Meu plano foi cancelado por causa de um atraso no pagamento. Se eu mudar de plano, tá posse, mas é posso, né? Posso ter o período de carência referente ao tempo que estou cadastrado aproveitado? Não, se o plano foi cancelado, ele perde direito à portabilidade. Ele vai ter que entrar num plano novo e cumprir 2 anos de carência para aí sim exercer a portabilidade. Vamos para a pergunta do Giovanni. De acordo com as novas regras dos planos de saúde, posso fazer um downgrade fora da data de aniversário do meu plano? Pode. Para fazer a portabilidade para um plano mais simples, ele não está vinculado à data do contrato. Vamos para o próximo, que é o João Marcos. Ele é de Vinhedo, aqui interior de São Paulo. Temos um plano de saúde familiar da empresa em que trabalho. Aos 24 anos, meu filho perderá o direito ao convênio. Quais são as minhas opções? Posso mantê-lo no plano? Não, essas são as regras da empresa, do contrato da empresa. Passou de 24 anos, o filho vai poder contratar um plano novo, aproveitando as carências já cumpridas.
Maravilha. Bom, tem muitas perguntas aqui ainda, doutora Renata. A gente manda para você, se puder, você responde, a gente envia para os nossos assinantes. Muito obrigada pela sua presença. Imagina. Volte sempre. Obrigada. Viu? Você, nosso assinante, pode ajudar a fazer a coluna Saúde em Dia. Qual é o tema que você quer ver aqui no nosso jornal? Vamos lá, tá no nosso telão, falecoaglobonews.com.br, g1.com.br/globonews, telefone 40022884 e ainda #edição 16. O que importa é a sua participação.